E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, vocês sabem que sempre que possível eu vou buscar aquela série que tá esquecidinha ali entre os canais, né? Então dou sempre uma olhadinha, encontrei uma série muito legal, mas muito legal mesmo, chamada Despertar Mortal. Essa série, ela vai trazer pra gente uma história assim inacreditável, de verdade. É muito complicada mesmo, a respeito de uma jovem que vai passar por uma situação na mão do amigo que depois vai alegar que ele estava sonâmbulo. Então, a defesa no júri vai ser em cima de sonambulismo. Porém, a série, em 2 episódios, que está disponível no Prime, ela também vai nos contar o porquê que eles usaram essa questão toda do sonambulismo, perigos e coisas sobre o sonambulismo que nem em, sei lá, 50 anos eu ia sonhar que poderia acontecer. Casos que também já aconteceram envolvendo o sonambulismo e também histórias familiares e situações que podem ter causado aí de repente nesse rapaz um episódio desses, né? Um episódio de sonambulismo. É claro que no documentário vai ser colocado os prós, vai ser colocado os contras e também como isso parecia muito, mas muito estranha, era uma história muito estranha porque não tinha motivação alguma, ou pelo menos aí é o que se acha. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Agora vamos chamar a vinheta e começar esse vídeo. Penny e Jack, vinheta. Então, nessa série nós vamos falar sobre diversos pontos. Nós vamos falar sobre defesa pública e o quanto também esses defensores públicos, eles chegaram longe, só que eles chegaram longe de repente com uma tese de defesa um pouco complicada para você conseguir fazer com que as pessoas entendessem que esse poderia ter sido o motivo de um jovem ter dado 25 golpes com uma faca em sua amiga. Então, nessa série nós vamos acompanhar também o empenho de defensores públicos, um empenho muito grande desses defensores públicos na questão toda do garoto, que eu falei pra vocês, do Randy, que falamos garoto, mas depois vocês vão entender o porquê desse negócio todo de garoto, e também todas as coisas ali que a gente percebeu que eles não fizeram, que me deixaram também muito contente, que foi, de repente, pegar a vítima e colocar ela numa situação completamente desconfortável, que poderia ter sido feito, já vi ser feito muitas vezes, e não. Então essa série, ela é interessante em vários níveis. E vamos combinar, né? Num friozinho desse, uma série boa é tudo de bom. E assim como eu já tá sentindo a temperatura cair, você já deu uma olhada nas peças de meia estação da Insider. Lá vocês vão encontrar roupas com tecidos tecnológicos, tecidos que vocês cansam de me ver usando aqui. Eu tô usando em todos os vídeos, mesmo que eu esteja com outra peça por cima. E claro, também acontece, né, da gente acabar sendo um pouquinho inventivo em momentos que está um pouco mais frio, como o dia de hoje. Então o que eu fiz? Hoje eu coloquei uma outra blusinha aqui, olha a mágica, tem outra blusinha embaixo dessa vermelha aqui, além dos benefícios que a gente já conhece, que é a regulagem da temperatura do corpo, que ajuda assim a evitar certos odores. Também tem toda a questão de você simplesmente colocar na máquina e esquecer, porque é uma peça que não desbota e que você só precisa depois que ela estiver sequinha vestir, porque ela desamassa no corpo, então você não precisa passar. Eu adoro falar essa frase, não precisa passar. Na Insider vocês vão encontrar peças femininas e masculinas com todos os benefícios que a gente já conhece. Também modelos preferidos, pelo menos o meu modelo preferido ganhou novas cores, que é essa blusa aqui, que é a Windsuit, que ganhou mais 2 cores. Na verdade mais 3, porque eu conto também a brown como uma cor nova. Então é só você ir lá, escolher a sua peça, ver as opções. E se vocês fizerem isso usando o link do canal, vocês ajudam demais o meu trabalho. Então eu vou deixar o link aqui do canal, tanto no comentário fixado como no box de descrição. E também tem desconto especial com o cupom JOYCE. Então é só vocês entrarem na descrição
e ver ali quais são os descontos que vocês podem conseguir, porque às vezes a gente consegue uns descontinhos diferentes. E lembrando que o desconto ele é válido em todas as peças da Insider. Então, agradeço a vocês, agradeço a Insider e agora a gente vai começar esse caso que é no mínimo bem, mas bem esquisito mesmo. Bom, os eventos eles vão acontecer em West Palm Beach, na Flórida. Porém, a história desses 3 jovens começa na Pensilvânia. Randy Herman e Jordan Preston se tornam melhores amigos quando a Jordan estava ali por volta dos seus 15 anos de idade. Ela devia ter 15, ele devia ter 16, porque eles têm 1 ano de diferença. A Jordan, então, passa a ter uma amizade muito forte com o Randy, o que faz com que a irmã dela, que era alguns anos mais nova, a Brooke, também se torne amiga dele. Ele brincava na piscina da casa dos Preston, estava sempre junto ali às meninas, era considerado pelas meninas um verdadeiro irmão. Então tem diversas fotos deles, assim, em vários anos diferentes. Eles nasceram, assim como é dito no documentário, eles nasceram já em uma época em que as redes sociais, elas eram muito ativas, então todos eles eram muito ativos nas redes sociais. Isso faz com que tenha muita coisa documentada sobre como era a relação dessas 3 pessoas, a relação desses 3 jovens, que parecia ser extremamente saudável. Em alguns momentos, a gente percebe que eles, como tinham vindo de uma cidade que é ali descrita por eles como sendo uma cidade bem de interior, parece que as pessoas tinham um certo preconceito em relação ao Randy. Eles achavam que o Randy ele era sensível demais. Tem até um momento ali que é contado que certa vez ele estava saindo com alguns garotos de bicicleta e ele parou para ver flores. Ele teria olhado para as flores e dito que elas eram lindas. E ele virou motivo de piada, não precisa nem dizer, o pessoal começou a dizer que ele precisava ser homem e tinha toda essa questão já um pouco mais, né, tóxica aí em relação ao comentário que ele tinha feito. Só que tudo isso se explicava com o contexto familiar, o contexto de vida dele. Ele morava com a mãe e com a irmã em uma casa e a presença paterna ela era quase nula. A mãe dele teria se separado do pai por motivos bem ruins. Os pais do Randy, eles acabam terminando o casamento porque o pai do Randy, ele era um homem alcoólico e também um homem violento. Então, diversas vezes os meninos acabaram presenciando brigas. Eu digo os meninos porque na verdade ele também tinha uma irmã chamada Amanda, e ele e a Amanda, eles ficavam assim de lado, mas acabavam presenciando brigas, que eram brigas assim muito feias. Segundo a mãe do Randy, quando eles chegaram a se separar de fato, a Amanda tinha por volta dos seus 5 anos, ele era um pouco mais novo do que a Amanda, e o pai do Randy teria deixado todos eles para fora da casa, trancado a porta, e ela ficou com os meninos pro lado de fora, batendo na porta. Eles bateram na porta por muito tempo e ele não abria a porta de jeito nenhum. Até que finalmente ele acabou abrindo a porta. A Amanda tinha feito xixi na roupa porque ficou muito tempo pro lado de fora. Ele estava bebendo. A mãe do Randy acabou discutindo com ele, o que fez com que ele arrancasse um tufo de cabelo dela. Ela teria revidado e ele teria machucado bastante ela, e isso teria sido aí o fim, né? O motivo para se terminar esse relacionamento. Mas não tinha sido a primeira vez, e talvez se não tivessem tomado um pouco de cuidado, poderia também não ter sido a última vez. O problema é que, pelo que a gente consegue entender nesse documentário, eu já vou explicar para vocês o motivo disso, é o seguinte: a gente vai tendo que tirar ali algumas conclusões com as imagens. Eles tomam muito cuidado quando vão falar de tempo, e eu não sei por que eles fizeram isso, sabe? Eu não gosto muito quando não é dado o ano certo, as coisas um pouco mais corretas, porque isso acaba deixando o documentário um pouco bagunçado. Então é necessário colocar o documentário numa certa ordem, porque eles acabaram deixando a desejar essa parte de organização mesmo, né? Organização de tempo em ambas as famílias, tanto na família Herman como também na família Preston, que também vai acontecer um divórcio, mas com motivos e situações totalmente diferentes. A questão aqui na história do Randy é que o pai do Randy, como eu disse para vocês, ele era alcoólico, então ele passa a morar em uma casa, mas assim, gente, era uma casa, assim, bem legal, uma casa grande, uma casa bonita. Então eu acredito que ele tinha ali um bom emprego, ele tinha condições financeiras, ele devia ser uma pessoa ali bem sucedida de alguma forma. A questão é que ele deixou a mãe dos meninos sem um centavo, assim, ele não ajudava com absolutamente nada, o que fazia com que às vezes ela tivesse que ter até mesmo 3 empregos. Então ela estava sempre muito atarefada, ela trabalhava de tudo que aparecia na frente,
para poder sustentar os meninos. É perceptível na série como a mãe, né, a mãe do Randy, ela tenta fazer boas escolhas, ela tenta fazer o melhor pelos filhos dela. Então, ela foi percebendo que o melhor era mesmo na dificuldade, porque a dificuldade que eles passavam era muito grande. Inclusive, eles mostram a casa, né, hoje dela, hoje ela já é uma senhora, então eles estão mostrando a casa, e você percebe que a casa ela é muito arrumadinha, cheia de coisinhas ali, só que são coisas ali bem antigas. É uma casa extremamente precária, tá? Para os padrões ali do lugar. Você percebe, entre outras casas que vão passando no documentário, uma casa super pequena. Quando a Amanda conta que no inverno eles precisavam colocar plásticos nas janelas porque era muito frio e eles não tinham aquecimento, é de cortar o coração, porque você via que a vida que o pai, né, dos meninos levava era muito diferente, mas muito diferente mesmo. Muita festa, muitos amigos, muita bebedeira, a vida dele ali era, vamos colocar aí, perfeita para ele enquanto ele estava pouco se lixando para os filhos. Conforme os filhos foram crescendo, a mãe, né, começou a falar mais do pai, falava do pai, e a Amanda, ela pensava o seguinte, que o pai demorava tanto para ver os filhos, nunca aparecia, e a mãe sempre dizia, ele mora longe, e ela acreditava nisso. Conforme ela cresceu, ela percebeu que, na verdade, ele morava a 40 minutos da casa deles, era extremamente perto, então ele não os visitava porque ele não queria, não era porque era longe. Logo, não é dito como isso aconteceu, mas segundo a mãe do Randy, ela diz que depois que a Amanda ficou com uma certa idade, ali com seus 10 anos, 11 anos, o pai começou a querer buscá-la, levar e ficar com ela ali uns dias. Esses dias eles foram aumentando. Em um determinado momento, ele teria chamado ali a Amanda para morar com ele. Eu sei que muitas pessoas podem estar pensando assim, e eu também pensei, sinceramente, não consegui deixar de pensar, então vamos lá, vou compartilhar. Porque assim, ela sabia que ele tinha sido um cara bem violento com a mãe. A mãe era uma pessoa que ela assumidamente estava reconhecendo que era uma mulher muito trabalhadora e que fez de tudo para que eles tivessem uma vida melhor. Chega a dizer que eles passaram muita necessidade quando eles eram pequenos, porque não teve ali o auxílio do pai. E de repente o pai chama ela então para morar com ele. Gente, é morar, não é passar uns dias, foi morar. E ela aceita morar com ele. Isso faz com que o Randy fique muito triste, porque ele queria entender qual era o motivo. O pai dele ligava muito menos para ele. Assim, se já não ligava muito para Amanda, ligava ainda menos para ele. E quando vem esse convite para Amanda morar com ele, ele ficou se perguntando por que o pai não queria que ele fosse morar também, né? Fosse junto morar os dois filhos ali com ele. Mas passa algum tempo e ele acaba indo morar com o pai, sim, pelo menos por um tempo. Só que a questão é a seguinte, segundo a própria Amanda, ela diz que o pai sempre bebeu demais, então isso não mudou quando ela ia visitar, isso não mudou quando ela foi morar pra lá, não. Sempre continuou com a mesma dinâmica, muita bebida, muitos amigos ali ao redor, muita festa, beira de rio e essa coisa toda, e ela, primeiro foi ela morar e depois acabou morando os dois. E ele também se sentiu muito abandonado pela Amanda, porque sempre tinha sido, a vida inteira tinha sido ele e a Amanda e mais ninguém. De vez em quando a avó materna também acabava participando ali da dinâmica dos irmãos, mas tirando isso, não tinha mais ninguém. E a gente já percebe que ele também não era muito aceito entre os meninos ali do lugar, que achavam que ele era um pouco delicado. Talvez, naquele momento, alguns garotos até pensassem ali que ele era gay, porém ele não era. Bom, de acordo com as coisas que vão sendo mostradas pra gente no documentário, ele não é gay, também não teria problema se fosse, mas a história realmente não é essa. Ele só era uma pessoa um pouco mais delicada mesmo, e a gente já percebe que ele também era bem sentimental. Ele tinha muita vontade de ter tido essa presença paterna que parece que por mais que ele procurasse, por mais que ele tentasse, ele não ia conseguir ter. Talvez a Amanda tenha conseguido um pouco de presença paterna, mas ele não conseguiu, mesmo no período em que ele estava morando com o pai dele. Até que em um determinado momento ele decidiu sair da casa do pai dele. Ele já tinha ali, já estava na sua maioridade, ele decidiu sair da casa do pai dele e volta para morar com a mãe. E aí é um período de tempo também que para ele não foi um período de tempo muito legal, segundo o que ele conta, porque ele diz que ele arruma um emprego, mas era um emprego, típico emprego que não ia dar um futuro para ele. Então ele disse que ele trabalhava num local onde se fazia separação da carne, né, da carne bovina, e ele ficava com a parte ali da mandíbula, né, da mandíbula do boi, onde ele precisava separar a parte da carne e colocar para ser embalado. E basicamente o serviço era esse e não mudava, e todo dia a mesma coisa, não se tinha futuro nenhum
nesse emprego. E ele pensava que ele era uma pessoa jovem e que ele tinha que tentar coisas diferentes para ele poder um dia ter uma carreira, ter uma vida. Ele sonhava em comprar uma casa para a mãe dele, então ele queria uma chance na vida. Isso tudo foi deixando ele muito triste. Ele conta que ele começou uma depressão muito séria, mesmo continuando ali, trabalhou por mais um tempo, mesmo assim ele ficou muito triste com tudo aquilo. E aí eu tenho que ousar dizer, né, porque uma vez que isso não é confirmado no documentário, eu só vou ousar dizer, porque ele diz o seguinte, que nesse momento a vida dele saiu de controle. E pelo que a gente consegue perceber lá na frente, depois vocês vão perceber junto, ele começa a ter contato com álcool e também com substâncias ilícitas nesse período. Porque ele tinha o costume de dizer que aí ele conseguia passar por esse período depressivo com a utilização dessas duas substâncias, e o que não era uma coisa muito legal. Então as chances dele ter se perdido nisso é muito grande, porque ele diz que ele se perde, e lá na frente, quando ele tiver 26 anos de idade, o se perder para ele, né, é traduzido dessa forma, com utilização de álcool e também de substâncias ilícitas. Então a gente pode aí presumir que se trata da mesma coisa. A questão é que a mãe diz que continua apoiando o filho dela e algumas coisas a mais começam a acontecer. Sempre que ele se sentia muito triste e também muito deprê, ele acabava falando com a Jordan, que era amiga dele, a melhor amiga dele, então os dois conversavam muito. Ela estava sempre ali, as meninas, tanto a Brooke como a Jordan, estavam sempre no Facebook, então eles conversavam, passeavam também, faziam coisas ali. Só que as meninas, elas tinham também um contexto de vida que era um pouco novo. Os pais das duas também eram separados, porém a diferença era gritante assim entre os pais do Randy e os pais da Brooke e da Jordan. Os pais da Brooke e da Jordan quiseram se separar e tentaram fazer isso da forma mais cuidadosa possível com as meninas. Eles continuaram sendo amigos e também marcavam toda semana, um dia da semana, normalmente aos domingos, para que eles pudessem se encontrar todos, tá? Mesmo que a mãe da Jordan tenha se casado depois de novo, ainda assim, um dia da semana era reservado para eles, tá? Para o pai, para a mãe das meninas, junto com as meninas. Então, era uma coisa bacana, onde eles tiravam fotos, eles almoçavam juntos, jantavam juntos, faziam várias coisas ali em família para que eles não perdessem aí esse senso de família e que as meninas entendessem que por mais que eles estivessem separados, eles ainda eram os pais delas e que nada tinha mudado. Então achei assim uma atitude bem bacana aí da parte dos pais das meninas. E eles amavam aquelas meninas e acreditavam muito no potencial delas. E talvez, olhando para elas, você percebia que elas não iriam ficar naquela cidadezinha por muito tempo. Provavelmente elas iriam embora, procurar uma cidade grande, tentar coisas diferentes, porque elas eram meninas ali que tinham um certo preparo, uma certa estrutura para isso, né? Tinham ali um apoio familiar, é uma situação diferente. Então, em um determinado momento, no ano de 2016, Jordan, que era a melhor amiga do Randy, lembrando, ela era irmã da Brooke, mas a Brooke, ela era amiga do Randy, mas a melhor amiga mesmo era a Jordan. Então, o que aconteceu foi, Jordan recebe uma proposta de emprego em West Palm Beach, na Flórida, uma mudança e tanto, né? Sair da Pensilvânia para ir para Flórida é uma mudança bem grande. Só que ela teria que morar na Flórida. Então, ela diz: bom, eu vou encarar a aventura, vou alugar uma casa e vou morar nessa cidade, vou experimentar esse emprego, vamos ver no que vai dar e vou batalhar para que a vida comece a melhorar. A irmã diz: eu vou junto também, vou procurar ali alguma coisa para que eu possa fazer e vou morar com você. Nesse momento, o Randy, ele tá passando por um momento tão difícil que elas começam a dizer para ele: por que você não vem com a gente? Por que você não vem com a gente? Deixa tudo para trás, vamos recomeçar. E o Randy, ele não tava numa fase boa, ele não tava numa fase boa em vários aspectos. Um dos motivos também tinha sido uma coisa que aconteceu no ano de 2015 com o pai dele e que, sinceramente, eu fiquei um pouco assim angustiada com essa situação. Eu acho que ninguém devia passar por isso, e eu sei que nos Estados Unidos tem até empresas especializadas para esse tipo de coisa, mas enfim, eu vou contar aqui para vocês. No ano de 2015, então um ano antes dessa decisão de morar, né, em West Palm Beach, o pai do Randy, que também se chamava Randy, ele teria arrumado uma namorada. Lembrando, ele bebia muito. Então, tava com essa namorada. Até que um belo dia, ele simplesmente vai lá e dá um disparo na namorada dentro de casa. Porém, o caso é arquivado porque ele mesmo acaba se
né, auto-eliminando ali também como disparo. Então, o que restou, né, pro Randy ali naquela situação, a irmã ficou totalmente desesperada, estava próximo ali do que tinha acontecido, e o que ficou ali pro Randy no meio daquela situação toda foi limpar a sujeira, né, que teria ficado ali, tudo que teria ficado da namorada do pai dele, porque teria acontecido dentro de casa. Então, teto, parede, chão, tava tudo sujo. E eu sei que existe nos Estados Unidos empresas especializadas apenas em limpeza de cena de crime, mas quem teve que fazer essa limpeza foi ele. Segundo a Amanda, ela não conseguia, ela estava muito nervosa, ela não ia conseguir fazer aquilo. E ela achou, depois que ele limpou tudo, que ela pode ter exagerado e que aquilo pode ter sido demais para ele. Mas ele nunca reclamou ou falou sobre o episódio. E é engraçado que ele pouco fala desse episódio até os dias de hoje. Quando as meninas convidam ele para ir morar com elas, ele tinha recebido uma herança. Como eu falei para vocês, o pai tinha algumas coisas ali que envolvia dinheiro, a casa, pelo menos a casa ali podia ser vendida, dividida entre os dois filhos, e pelo que eu entendi, não se fala de valores, mas ele teria ficado com um bom dinheiro. E o que ele faz é o seguinte, ele decide ir embora com as meninas, então ele decide morar com as meninas, escolhem a casa. Tanto os pais das meninas como também a mãe dele fica tranquila, porque ela sabia que ele estava com problemas, e aí esses problemas a gente pode chegar à conclusão que era álcool e droga. Também tinha uma questão dele estar aí se sentindo um pouco sem rumo na vida, e isso poderia ser uma boa forma aí dele mudar de ar, mudar de vida, mudar de tudo. No caso dos pais, né, das meninas, eles estavam bem tranquilos, principalmente porque elas eram duas meninas, ele era o melhor amigo delas, eles conheciam o Randy muito bem, consideravam ele um menino doce, um menino educado, então para eles estava tudo certo, parecia que a situação toda era perfeita. E todo mundo parte para West Palm Beach. Eles escolhem uma casa com 3 quartos, era uma casa com 3 quartos, um banheiro, e a festa começa, porque eles vão para lá para trabalhar, vão também para se divertir, começam a curtir a praia e todas as coisas que tinham ali à disposição deles. Porém, também tinha um lado onde isso aí saiu um pouquinho de controle, porque era basicamente festa todos os dias. Festa, bebedeira, mas muita bebedeira mesmo, partindo de todos ali, tá? Randy, Jordan, Brooke, eu sei que as pessoas bebem, mas a gente sabe que também todo mundo tinha que ter um emprego ali, e foi colocado dessa forma, que eles tinham empregos. Eram pessoas esforçadas que iam para os seus empregos, mas era muita festa. E logo que eles chegam também começam a fazer novos amigos, todos esses amigos acabavam indo para a casa dos 3 e foi ficando ali um grupo bem grande de gente bem festeira, gostavam bastante de festa, gostava bastante ali de uma certa interação e estava dentro de casa, daqui a pouco ia para a praia, talvez também por ter vindo de uma cidade pequena e ter contato com coisas aí diferentes, né, tenha levado eles ali a ficar um pouco deslumbrados no começo. O Randy, ele contava para a família que estava tudo certo na vida dele, a mãe não ficou preocupada porque ele tinha dinheiro, ele tinha o dinheiro da herança quando ele foi para Flórida, então ela pensou, bom, necessidade ele não vai passar, porque ele tem o dinheiro da herança dele e lá ele pode trabalhar. E dito e feito, ele começa a trabalhar, só que dessa vez, segundo ele, no emprego que poderia dar um futuro para ele. Ele começou a fazer muito dinheiro, ele e um amigo também que tinha vindo de uma cidade pequena, uma cidade de interior dos Estados Unidos, e os dois juntos começaram ali a vender assinaturas de TV a cabo no Walmart, e isso fez com que eles ganhassem muito dinheiro. Porém, eles trabalhavam muitas horas. Então, eles passavam ali horas trabalhando, voltavam para casa e ele já estava com uma cerveja na mão. E tudo isso é possível saber porque eles acabavam colocando tudo no Instagram. Então, era uma coisa complicada isso aí. Era muita bebedeira de verdade, porque a gente sabia também, né, dentro do documentário a gente vai percebendo que depois ele ia acordar cedo para trabalhar. Então você pensa, meu Deus, essa hora ainda tá postando, 3 da manhã ainda tá postando, ainda tá bebendo e depois no dia seguinte começa de novo o dia. E a pessoa jovem, ela vai aguentando, só que aí a vida dele começou a ficar um pouquinho difícil em alguns aspectos, como por exemplo o físico dele. Segundo o que é contado, parece, tá, para terem comentado, isso provavelmente foi uma questão para ele. Eles dizem que ele era um rapaz muito baixo. Nesse período que ele estava trabalhando no Walmart, ele estava muito acima do peso, assim, mas bem acima do peso mesmo, porque era muita bebida alcoólica, muita pizza, muita besteira que estava vivendo ali, né, aquela vida meio maluca. E ele diz o seguinte, que em um determinado momento, ele achou que ele estava com a vida dele ganha, e ele ia contando tudo aquilo para a mãe, ele ia contando tudo aquilo para a irmã,
que estava tudo certo na vida dele. Aí tem várias postagens, tem uma postagem de 2016 que ele tá pulando ali de paraquedas e ele tá dizendo assim, que 2016 tinha sido um ano maravilhoso, um dos melhores anos da vida dele e que ele aguardava o que seria de 2017. Só que parece que 2017 não seria um ano assim tão bom em relação à companhia, porque veja bem, a Brooke, ela estava namorando, ela tinha um namorado e a Jordan também tinha um namorado. O namorado da Jordan morava no Colorado, então a Jordan já basicamente não estava mais morando na casa. Ela estava morando com o namorado no Colorado, então ela passava mais tempo no Colorado do que acabava passando mesmo na casa deles em West Palm Beach. E já a Brooke, ela tinha um namorado, mas ela dividia o tempo entre a casa e a casa também do namorado, que era em Nova York. Só que esse namorado, ele acaba recebendo uma proposta de emprego. A Brooke já estava um tempo com ele. A Brooke chega a conversar com a mãe dela e falar que ela estava apaixonada, que o que ela tinha com o Brian, o nome dele era Brian, era sério e que talvez ali os dois passassem a morar juntos e começar uma vida a dois. E aí eu fiquei pensando, tá, já tem uma que tá morando no Colorado, né? Praticamente morando no Colorado. Tem essa que também está indo embora. Entre os dias 23 e 24 da madrugada do dia 23 para o dia 24 de março, a Brooke tinha ido para Nova York, só que ela deixou o carro dela, deixou as coisas dela e ela tinha ido conversar com o namorado dela quando eles tomam a decisão que eles vão morar juntos. Tudo bem, a decisão foi tomada, então ela voltaria para casa para buscar as coisas dela, o carro dela e tudo mais. Ela pede para o Randy buscá-la, então no aeroporto. Isso era por volta das 3 horas da manhã da quinta para sexta-feira. E na sexta-feira o que aconteceu? Sexta-feira, como eles chegam em casa e já era quase de manhã, eles decidem parar para ver o sol nascer e ele acaba convidando, o Randy convida a Brooke para ver ali o sol nascer e depois os dois ficarem na praia. Ela aceita, então os dois começam a beber logo cedo. Então logo cedo eles já estavam com champanhe, com um monte de coisa bebendo na praia. Só que depois da praia, eles voltam para casa e na casa começa a bebedeira novamente. Então eles teriam bebido o dia inteiro. Quando chega por volta das 8h15 da noite, ela teria mandado uma mensagem para um amigo deles, um amigo chamado Caio, e dito o seguinte para ele: olha, eu acho que o Randy bebeu demais, ele tá agindo de uma forma estranha, ele tá andando de forma estranha e eu não quero passar a noite aqui. Você poderia me buscar para eu dormir na sua casa essa noite? Ele teria dito que sim, que ele poderia buscar. Então, o Caio vai até a casa deles e a Brooke teria talvez ido pegar a bolsa, alguma coisa no quarto dela e pega, ela acaba vendo ali o Randy que estava totalmente sem roupa dentro do armário dela, em uma posição que ele estava aparentemente sentado, com a mão assim meio que fazendo pensador, sabe? Com a mão assim fazendo pensador, meio que assim fora do ar, tá? Totalmente fora do ar. Ela sai de lá, conta pro Caio e fala: olha, eu quero ir embora daqui agora, ele tá me assustando, eu não tô gostando disso, eu quero ir embora. Ela vai para casa do Caio, passa a noite na casa do Caio e ele acorda no dia seguinte. Ele disse que ele estava muito bêbado, ele não lembrava mesmo do que tinha acontecido, ele realmente tinha bebido demais e ele disse que lembra que de manhã, na parte da manhã, ele lembra que na noite ali que ela teria ido dormir no Caio, ele lembra só de ter bebido com ela no deck, mas não lembra de mais nada. Então teve uma parte ali da noite que ele não lembrava, só que pela manhã ele percebe que ela não tá em casa, então ele teria mandado uma mensagem para ela perguntando onde ela estava, porque ele disse que acordou com muita sede, mas muita sede, porque tinha bebido demais, né? Então estava desidratado. Ele manda uma mensagem para ela e ela fala que estava com um pouco de medo dele, meio que faz umas brincadeiras e diz que depois ia dar uma passada lá para pegar as coisas dela e estava tudo certo. Perguntou se ele queria tomar café da manhã com eles, ele disse que ia voltar a dormir. E pronto, voltou a dormir. Ela teria voltado para casa e começou a mexer nas coisas ali dela. Estava arrumando as coisas dela porque ela iria embora naquele dia. Quando ela sai da casa, ele teria mandado uma mensagem para ela dizendo o seguinte, que gostaria, então ele teria acordado, que ele gostaria de falar com ela para poder se despedir dela direito e também mandar uma camiseta que ele ia dar para ela para que ela pudesse dar para o namorado dela essa camiseta. É uma história estranha, eu sei que é uma história estranha, são muitos momentos em que ele acorda e dorme, mas tudo bem.
ela teria dito que iria dar uma passada lá. O que acontece é que essa última mensagem que ele acaba mandando para ela é quase 8 horas da manhã, então ela vai rapidamente até a casa, né, começa a mexer nas coisas dela, até que ela vai falar com ele, então, na casa, porque ela realmente retorna. Segundo as câmeras que tinha de vigilância ali próximo à casa, ela chega às 8h35, então 8h35 ela entra na casa e por volta das 8h49 um vizinho começa a ouvir gritos, tá? Gritos, e ele tinha certeza que eram 8h49. Às 8h57, a mesma câmera que filmou ela entrando na casa filma também o Randy saindo da casa com as chaves do carro. Ele pega o carro, sai do local e logo em seguida ele faz uma ligação telefônica para a polícia. Nessa ligação telefônica ele diz o seguinte: tem uma pessoa sem vida em casa, e perguntam para ele, tá, você percebeu se essa pessoa está respirando? Você fazem algumas perguntas para ele, ele diz, não, ela não está respirando, ela está sem vida e fui eu fui a pessoa que tirou a vida dela. Então, quando a polícia chega, não tem muita coisa ali a ser feita, afinal de contas, ele já confessou. O que a polícia não contava é que eles se deparariam com uma garota que teria sido a melhor amiga desse rapaz, que por muitos e muitos anos ali ele dizia que era uma irmã para ele, então ele tinha um relacionamento tanto com uma quanto com a outra como se fossem irmãos, e ele tinha dado 25 golpes com uma faca, tá, que ele colocava do lado da cama dele, e que tinha um colega, aquele colega que eu falei para vocês, que também era de uma cidade de interior, que dizia que era muito comum pessoas do interior fazer isso. Então, todo o tempo que eles moraram juntos, ele sempre manteve ali aquilo como se fosse assim, isso aqui é para me proteger caso entre um bandido, alguma coisa assim. Só que ele teria usado, então, essa faca para poder fazer o que fez com a Brooke. E foi uma das cenas ali que mais perturbou os policiais, quando os policiais viram, depois a perícia. Era uma situação difícil porque tinha muitos ferimentos de defesa, então ela tentou se defender muitas e muitas vezes, e como é explicado no documentário, você conseguir fazer isso por 25 vezes no corpo de uma pessoa, você tem que estar muito determinado, você tem que estar realmente determinado a chegar até as últimas consequências ali com aquela pessoa. E há também uma certa desconfiança de que a Brooke tenha demorado muito tempo para ir a óbito, porque quando eles chegam, eles percebem que tinha espuma saindo ainda pela boca dela e também líquidos saindo pelo nariz no lugar onde ela estava. Então, ela tinha acabado ali de realmente perder a vida dela. Então, talvez quando ele ligou para as autoridades, ela poderia ainda estar viva. E ninguém sabe por que ele não checou. Ninguém sabe, e eu tô dizendo isso que ninguém sabe, porque, claro, alguém que vai fazer isso não vai ficar checando esse tipo de coisa. Ok, mas o que ele vai dizer para a polícia nos faz pensar que ele teria sim que ter tido essa preocupação. E é agora que as coisas vão ficar bem, mas bem esquisitas. O policial da Flórida diz o seguinte: arranca o que for necessário desse garoto. Afinal de contas, você acaba de encontrar uma menina nessa situação. A gente sabe que todo mundo é pai, todo mundo tem ali pelo menos, né, uma garota, sempre tem toda essa questão, né, é uma garota, é um rapaz. Então, arranca desse camarada aí o que aconteceu, porque afinal de contas, ele ligou para a polícia, ele avisou, ele disse que foi ele, avisou o que tinha acontecido, então agora a gente quer saber a história. Acontece que os policiais começaram a conversar com ele e ele disse a seguinte frase: eu não sei o que aconteceu. Quando ele diz que ele não sabe o que aconteceu, o policial foi tentando refrescar a memória dele, perguntar para ele o que fez ele fazer aquilo com a amiga dele, tá? Que tinha sido 25 golpes. A mão dele estava toda machucada, ele estava com um pano enrolado na mão dele, sentado assim como se ele fosse um aluno de ensino médio, porque ele realmente tinha uma estatura um pouco mais baixa, mas não era só a estatura não. O rosto dele era um rosto assim de menino mesmo, ele tinha um rosto bem mais jovem do que realmente ele era. Isso aí ele tinha os seus 25 anos, por aí, tá? Então ele demonstrava, parecia ser um garoto bem mais jovem mesmo. E ele começa a chorar copiosamente conforme o policial vai contando o que foi encontrado na casa. E ele diz o seguinte, que a última lembrança que ele tem sobre esse dia, sobre tudo que aconteceu antes da ligação é a seguinte: ele, quando ele se dá conta, ele está em cima da Brooke, segurando, né, ali a faca, e tinha líquido vermelho tanto no corpo dele como no corpo dela, e a situação toda se tornou um grande caos na cabeça dele. Ele não conseguia lembrar como aquilo tudo aconteceu e como ele chegou até aquele ponto. E as coisas ficaram desse jeito. Eu não lembro, não consigo saber. A polícia começou a perguntar várias coisas.
Você tem algum sentimento romântico por ela? Você já tinha sentido, sei lá, até mesmo tesão, sei lá, qualquer coisa por ela e nada, tá? O cara não tinha sentido nada, ela era como se fosse uma irmã e ele começa a chorar como se ele estivesse com saudade, totalmente ali sem acreditar. Gente, de verdade, parecia que tinha alguém totalmente estranho, aleatório, tivesse feito isso e estava contando isso pra ele, estava ouvindo aquilo pela primeira vez. Foi uma coisa assim bem bizarra mesmo. E não adiantava, tentavam fazer pergunta, trocava o policial, trocava circunstâncias e ele não conseguia lembrar de jeito nenhum o que tinha acontecido. Foi muito triste também, porque quando eles tiveram que avisar a Jordan e também a mãe delas, né, foi uma situação muito triste. Ela vai até o local, a mãe, e o policial fala o que aconteceu com a filha dela. Quando fala que foi o Randy, a mãe é a primeira a dizer: não, vocês precisam investigar isso direito, tem alguma coisa aí que tá faltando, porque o Randy não faria uma coisa dessas. O Randy é de casa, o Randy brinca na piscina da minha casa, o Randy é como se fosse um filho, o Randy é como se fosse irmão das meninas. E o policial explicando: não, mas foi o Randy que fez isso e o Randy assumiu. E ela começa a ficar muito desesperada. A Jordan, a mesma coisa, e eles começam a fazer perguntas para Jordan, que depois eles vão levar também para, claro, né, pro dia do julgamento, como por exemplo assim: ah, será que vocês não viviam uma dinâmica? Olha, eu pensei até que até um momento que o policial ia falar: isso que vocês viviam um relacionamento a três? Assim, as coisas estavam começando a ficar um pouco baixas. E eu já vou explicar para vocês aí também por que eles estavam com essas teorias aí, essas coisas todas. O advogado do Randy vai conhecer o Randy na cadeia, porque segundo a mãe, ela diz que quando tudo isso aconteceu, ela chegou a ir atrás de advogados, mas eles custavam milhares de dólares e ela não tinha condição de pagar. E a vida do Randy era uma grande mentira na Flórida, uma total mentira na Flórida. Ele nunca foi feliz no trabalho dele, ou pelo menos ele nunca deixou os vícios dele e esses vícios começavam a atrapalhar o serviço dele. Ele trabalha realmente ganhando muito dinheiro por 4 meses no Walmart, vendendo as TVs por assinatura, como ele tinha dito, e como ele trabalhava junto com o outro rapaz. A diferença é que o outro rapaz continuou trabalhando e ele saiu depois de 4 meses. Depois de 4 meses, ele não viu mais sentido nenhum em continuar trabalhando, porque enquanto ele estava trabalhando, as pessoas estavam se divertindo e ele queria se divertir. E aí, no meio dessa diversão, ele percebeu que ele estava sem emprego, então ele ficou depressivo novamente. E lógico, a gente sabe qual é o remédio que ele utiliza para isso: álcool e substâncias ilícitas, sendo que ele tinha dinheiro, condição e informação de saber que ele podia procurar ali ajuda médica, ajuda psicológica. Tinha as meninas que ele podia abrir esse problema, que poderia ajudar ele com isso, mas não, ele começou a fazer isso quase que sem ali as meninas saberem. Elas poderiam saber da bebida, mas pelo jeito ali das substâncias elas não faziam a menor ideia. Que ele era capaz de sair, e quando ele dizia sair e iam mostrando as imagens, a gente via que ele não estava com as meninas, ele saía e festejava a noite inteira. Assim, a noite inteira, de chegar de manhã em casa e passar a noite inteira fazendo o consumo, ou fazer o consumo dentro do quarto dele, lembrando, cada um tinha seu quarto, e dormir depois o dia inteiro, assim, inteiro, sem fazer absolutamente nada, como se ele tivesse nascido assim, sem nenhuma necessidade de trabalhar, por exemplo, né? Teria sido um bom exemplo. E não, ele foi torrando todo o dinheiro da herança dele, e ele só parou, ele só caiu na real quando a herança dele acabou. Quando a gente pega essa linha do tempo, que não tem, tá, no documentário eles precisam ficar com as versões de cada um, mas tá, existe uma linha do tempo com o que aconteceu com a Brooke, mas eu também fiz a minha linha do tempo. Eu, Joyce, fiz a minha linha do tempo. Ela não é de minutos, mas ela é de situações e de dias. Porque o que acontece? Quando ele vai morar com as meninas e tudo tá funcionando muito bem, ele tá cheio de dinheiro. Então ele age de forma totalmente irresponsável, ele começa a gastar dinheiro sem parar, ele estava se sentindo ali o dono da festa. Não se sabe até se de repente isso não acabou favorecendo até mesmo as meninas, do tipo, ele parecia querer ser uma pessoa que gostava de mostrar para as pessoas que tinha um pouco mais do que realmente tinha. Então a gente não sabe até onde isso pode ter chegado, se ele gastou esse dinheiro só com ele ou acabava gastando com uma galera toda para sair como uma pessoa assim um pouco, né, melhor. Tem pessoas que acham que precisa usar dinheiro para comprar amizades, a gente sabe que isso acontece. O mais estranho de tudo é que justamente no período em que as meninas começam a cada uma ir tomando o seu rumo, é o período que ele tá sem dinheiro.
ele já estava sem a herança, ele já estava sem nenhum dinheiro, ele já estava procurando emprego, prometendo para a mãe que ele ia parar de beber, parar de usar substâncias ilícitas, e isso teria sido pouco tempo antes do que vai acontecer com a Brooke, do dia 25 de março. Então, se a gente parar para pensar, ele pode ter sentido um pouco de raiva, como, por exemplo, enquanto eu tinha dinheiro, estava todo mundo aqui comigo. Agora que eu já não tenho mais essa condição toda, tá cada um, né? Cada um aí tá indo pro teu caminho, cada um tá seguindo o teu rumo. Há quem diga que ele gostava da Brooke romanticamente e que a Brooke também gostava dele, mas por algum motivo a Brooke tinha um namorado e a Brooke continuou ali aquele namoro dela, inclusive ela ia morar com o rapaz. O comportamento dele não seria aceitável na família dela. Eu tô dizendo isso porque mostra o pai das meninas. E o pai das meninas, ele ia procurar saber se estava tudo bem. Se uma coisa dessa fosse vista pelo pai delas, elas teriam grandes problemas. Nos Estados Unidos não se liga para essas coisas. Isso não é verdade, porque os pais estavam inclusive no julgamento e o próprio pai diz: todas as famílias aqui perderam, aqui não tem vencedor. O pai era muito coruja em cima das filhas dele, então me desculpe, elas estavam aprontando umas coisinhas outras, estavam, mas todas estavam com seus empregos, vivendo as suas vidas. Agora, ficar com uma pessoa, no caso a Brooke, se ela decide namorar o Randy, aí já vai mudar um pouco ali o foco de observação. Ninguém vai observar se ele é um bom amigo, vai observar se ele é uma boa companhia para estar com a filha deles de uma forma aí tão próxima, tão íntima. Então, claro, ela deve ter sentido aí um pouco de receio, caso também ela gostasse dele, de estar com uma pessoa que de repente a família poderia reprovar. E ele pode ter pensado outra coisa, ele pode ter pensado que podia ser dinheiro, como o dinheiro sempre foi uma questão para ele tinha muitas questões em relação a dinheiro, em relação a futuro, isso pode ter deixado ele meio irritado, né? Quando as coisas estavam boas, estava todo mundo aqui e agora tá indo todo mundo embora. Legal. Então, eu parto desse ponto. Visivelmente, esse garoto tem problemas com o abandono, né? Teve toda a questão de você vai morar? Vou morar com as minhas amigas. Eu não vou deixar as minhas amigas saírem de perto de mim. Eu vou embora com elas. Elas estavam indo pra Flórida, ele foi pra Flórida. E aí, de repente, elas estão indo cada uma para um lugar. Isso pode ter caído mal para ele. Ele pode ter pensado, estou sendo abandonado novamente. Ele tinha problemas de abandono em relação ao pai, que nunca foi pai para ele também, nunca fez questão de ser pai para ele, que também teve uma questão em que ele teve que limpar uma casa, que foi uma cena de crime protagonizada pelo pai dele. Então são muitas aí as questões que podem ter mexido sim com a psique do garoto. A questão é, você dizer que você não lembra de absolutamente nada, mas quando a polícia chega você não tá em surto, você tá normal, você tá chorando como se realmente você não lembrasse das coisas, mas você não está em surto. Então tudo isso começa a levantar muitas hipóteses aí, várias pessoas começam a dizer que o que aconteceu tinha uma intenção sexual. E aí eu tenho que dizer para vocês que eu discordo também. Visivelmente, nenhuma das cenas, nada que foi narrado, nenhuma situação em que a situação que ela foi encontrada, a situação que ele foi encontrado, todas as coisas como aconteceram, se ele quisesse ter praticado um ato, ele teria praticado. E nada ali na roupa dela, nas coisas dela, mostravam que ele podia ter tentado algo aí com uma conotação aí um pouco mais íntima. Então isso foi uma forçação de barra, sim, da Flórida. Agora, a parte dos advogados dele vai ser muito difícil, muito difícil. Eu não posso dizer que eu não acredito, porque é possível, é bem possível, só que é muito difícil de você colocar isso em um tribunal, porque veja só, mediante a todas as coisas que tinham acontecido, o advogado já conhece ele na cadeia, né? Vai conhecer ele na cadeia. Mais uma vez, era um defensor público, a mãe não podia pagar um advogado para ele. E aí, quando ele começa a conversar com o Randy, ele diz: eu achei estranho, menino educado, falava as palavras corretamente, uma pessoa sem gíria, sem vícios de linguagem. De repente, eu percebo que ele não lembra de nada. Eu começo a conversar com ele e ele só lembrava da parte em que ele estava com a Brooke e tinha toda aquela situação em que depois tem a parte da polícia, mas ele não conseguia lembrar e eu queria saber se aquilo era verdade ou não. E ele disse que ele realmente não se lembrava e que ele queria muito lembrar o que fez com que ele fizesse o que fez, o motivo dele ter feito aquilo. Ele disse que ele lembrava que ela foi até lá, que ele se despediu dela, que ele falou da camiseta, mas ele não conseguia lembrar o que fez com que simplesmente ele pegasse aquela faca que ficava do lado da cama dele e usasse na Brooke 25 vezes.
Esse advogado, ele vai para casa. Ele disse que ele não tinha experiência em júri, mas ele começou a se dedicar muito a esse caso porque ele achou um pouco estranho. Era um garoto jovem, ele falou que não fazia muito. Ele quis dizer o seguinte: eu olhei, era um cara pequeno, com um rosto que não demonstrava nenhum tipo de perigo, não que isso seja indicativo de alguma coisa, né? Porque realmente, normalmente, essas pessoas são as que a gente tem mais que tomar cuidado, mas realmente, você olhando para ele, você percebia que ele não era uma pessoa. Você entrava nas redes sociais, uma pessoa super sociável, tranquilo. Então ele diz o seguinte: como eu posso ajudar esse garoto? Eu posso ajudar trazendo um psiquiatra, porque ele deve ter algum problema psiquiátrico. Eles descobrem também na época que ele tinha tido a questão com o pai em 2015. A promotora diz o seguinte: eu tinha certeza que ele ia usar essa questão do pai como motivo para alegar que ele estava passando por questões ali de saúde mental devido ao que aconteceu em 2015, porque foi uma coisa muito pesada. Sempre tem aquela questão tal pai, tal filho. Ele poderia ter alegado diversas coisas ali relacionadas ao pai. O que ela quis dizer foi: se ele tivesse feito isso, teria sido bem convincente para o júri. Só que acontece que desde o começo ele disse: eu não lembro. E no final ele vai dizer: eu não lembro, tá? E a resposta para isso vai ser a mais inusitada possível. Quando eles trazem um psiquiatra, esse psiquiatra, ele começa a fazer algumas perguntas para ele, como por exemplo: você já teve AVC? Você já bateu a cabeça? Você já fez parte de algum acidente de carro? Algum acidente que você possa ter batido a cabeça? Todas as respostas eram não. Aí parte, né, para aquele outro nível. Você sofreu bullying na escola? Você já teve alguma situação em que, né, tocaram inapropriadamente em você? Ou coisa que o valha? Não. Minha infância foi boa, foi tranquila, tinha minha mãe, tinha minha irmã, tinha a questão toda do meu pai, mas nunca foi uma coisa também que me deixasse tão revoltada ou fora de mim. Eu tinha uma vida normal, tinha uma vida tranquila. E nessa hora o médico, só para completar todas as perguntas do questionário, ele pergunta se ele tinha episódios de sonambulismo. Quando disse isso, ele disse que o braço dele se arrepiou inteiro, porque ele tinha, e ele lembrava da mãe e da irmã falar diversas vezes sobre essa questão do sonambulismo. Ele disse: sonambulismo sim, segundo a minha mãe eu era sonâmbulo quando eu era pequeno e essas coisas elas costumavam acontecer, e é a parte que a mãe começa a falar. A mãe conta diversos momentos ali da vida. Ela diz até mesmo que um dia, e é uma coisa que eu não tinha a menor ideia, e aí é uma parte muito legal do documentário, porque esse médico, ele vai explicar, ele vai contar coisas que são, assim, assombrosas quando a gente pensa em sonambulismo, porque são pessoas que podem fazer qualquer coisa, na verdade. Um sonâmbulo, ele pode fazer qualquer coisa. E aí ele fala de uma outra coisa que talvez seja um pouco diferente do sonambulismo comum, que é uma coisa chamada parassonia. Que ele diz que a parassonia, normalmente, ela é mais violenta. E que a parassonia, ela faz com que, na verdade, né, quando a gente está dormindo, a nossa parte racional, essa parte que a gente desenvolve depois ali do homem primitivo, que faz a gente acabar segurando alguns impulsos por ética e por todas as coisas aí que fazem com que a gente não pense só em comer, caçar e esse tipo de coisa. Ele se desliga quando a gente dorme. Então a gente fica assim só com essa parte aí mais primitiva, que ele fala até reptiliana no documentário, essa parte mais primitiva, ligada. Então você pode, se você tiver em um momento de sonambulismo, você vai acordar com esses instintos aí primitivos, e o que vai acontecer é que você vai obedecer alguns impulsos, tanto do seu corpo, ou você vai ser levado por algum estímulo externo. Então, um barulho para você, se você tiver sonâmbulo, pode parecer outra coisa, pode parecer um ataque. Se você vê uma pessoa, parece que você não conhece a pessoa, você está falando com o sonâmbulo, todo mundo fala: não tenta acordar o sonâmbulo. E na verdade também é bem difícil acordar o sonâmbulo, é quase impossível. É mais fácil você guiar ele para a cama, que ele vai deitar e dormir, do que você tentar acordá-lo. E ele fala, inclusive, sobre essa dificuldade que existe em acordar um sonâmbulo. É muito difícil. E ele conta histórias que você fica assim de cabelo em pé, porque ele conta de pessoas que acabaram simplesmente levantando, indo segundo andar abaixo, se é que vocês me entendem, e não acontecer nada com elas. Elas não vão a óbito, mas elas também não acordam. Vocês estão entendendo? 2 andares dormindo ali sonâmbulo e não acordou. E também algumas outras histórias que inclui, por exemplo,
pessoas acordarem durante a noite, eliminar uma pessoa da família, voltar a dormir, acordar de manhã como se nada tivesse acontecido e depois isso ser usado no tribunal e essa pessoa ser absolvida, porque é provado então que essa pessoa estava sonâmbula, que ela não tinha a menor consciência do que estava acontecendo. E uma coisa que é muito característica do sonâmbulo é não lembrar. Então, segundo esse homem, que segue um protocolo de um tal doutor Búncalo, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, talvez tenham estudantes aí de psicologia, enfim, que estejam assistindo o vídeo e que talvez saibam aí um pouquinho mais, então eu consegui decorar de cabeça aí algumas coisinhas que eles vão perguntando, mas não todas, tá? Então qualquer coisa vocês me ajudem aqui, porque é o seguinte, parece que esse doutor Búncalo, ele conseguiu chegar a 11, né? 11, como se fosse 11 quesitos aí para que a pessoa tenha essa questão toda da parassonia. É incrível que pareça, tanto a narrativa dele, as coisas que iam acontecendo na vida dele, que ele ia lembrando, as coisas que ele lembrava, tá? Que o Randy lembrava, elas acabavam se encaixando perfeitamente em todos os 11 quesitos aí do protocolo desse Dr. Búncalo. Então as coisas estavam fechadas. Ele fez isso sonâmbulo, ele não tinha consciência de quem ele era. E o mais, assim, assustador disso tudo é que eles vão mostrando coisas que um sonâmbulo pode fazer em diferentes épocas. Como ele era um professor e também era um pesquisador e tudo mais, ele tinha muita imagem, ele tinha muito vídeo. Você vai ver ali pessoas no documentário, arrepia, sério, pior que filme de terror. Você vê pessoas acordando no meio da noite e fazendo sons assim como se ela estivesse possuída mesmo, sons bem feios, como se ela estivesse lutando no ar, depois ela deita e dorme. Você vai ver pessoas ligando um carro, dirigindo, sabe? Ele diz até que essa frase, eu podia fazer até dormindo, vem muito dessa questão de você estar sonâmbulo, porque quando você faz uma coisa repetidas vezes, por muitos e muitos anos, isso também pode acontecer quando você está sonâmbulo. Então teve um caso de um homem que simplesmente dirigiu quilômetros e ele estava sonâmbulo. Então ele vai dando ali diversos, né, exemplos, e são exemplos bem assustadores aí do que pode acontecer com uma pessoa sonâmbula. Eu vou ficando cada vez mais apavorada assim com esse negócio de sonambulismo. Mas enfim, eles acabam então avisando que eles tinham uma defesa para o Randy e que a defesa seria baseada no sonambulismo. O problema é que o sonambulismo, diferente de outros estados americanos, não é aceito como defesa em tribunal quando o assunto é homicídio em primeiro grau. Então, em outros estados, isso coloca a pessoa ali como uma pessoa que é semi-responsável pelos seus atos, mas não na Flórida. Na Flórida não entra. Mas a parassonia acaba entrando, porque parassonia é uma doença, então eles teriam que aceitar ali que ele estava sonâmbulo. Você pode chamar o sonambulismo do que você quiser, mas se um não entra, o outro entrava. Então os advogados acham essa brecha e tudo parecia ser mesmo sonambulismo. E quando as coisas são contadas, você diz, não, é sonambulismo, com toda certeza. Esse menino estava sonâmbulo mesmo, só que tinha um problema aí no meio dessa coisa toda. Por quê? Vai existir uma janela de tempo e é essa janela de tempo que vai fazer a gente pensar um pouco, e eu acho que eu tenho uma teoria, porque nesse momento vai entrar em alguns momentos uma moça que tudo bem, eu entendi, é um assunto bem interessante, que ela diz que a história da vida do Randy a fascina. Só que a fascina porque ele foi criado entre mulheres, então ele não teve contato com essa parte masculina, né? Não teve contato com muitos homens, e que depois também tem toda uma questão de masculinidade tóxica, e que depois também tem a questão das redes sociais, e aí já é aquele papo de as redes sociais, você se comparar a tantas pessoas. Eu não tô menosprezando, mas a gente está numa linha, né? Numa outra linha de raciocínio. Então, por mais que seja educativo e legal até de você ouvir, eu não vou trazer tudo aqui para vocês, porque senão eu vou ficar meia hora falando só sobre isso, tá? A questão de que antigamente a gente se comparava com alguns alunos da escola, hoje a gente tem, sei lá, mais de 5 mil, 10 mil pessoas para se comparar nas redes sociais, enfim, toda essa parte aí, e falando também da masculinidade tóxica, e eu achei que era um pouco chovendo molhado, uma coisa talvez aí mais 2020, 2021, que se falou muito desse assunto, o que também faz com que essa moça, não estou desrespeitando o trabalho dela, pelo contrário, o que ela fala é muito coerente, porque aí
é que a gente sabe que o documentário é de 2021, então ela tá no tempo certo, tá? Muitas coisas aí foram sendo colocadas desse tempo pra cá, né? Pelo menos aí do tempo de 2020, 2021 até agora, muitas coisas aí ficaram diferentes. Ah, mas não ficaram diferentes, sempre foram. Não é bem assim, as coisas se popularizaram melhor e talvez aí algumas coisas aí tenham mudado, sim. A gente tem que admitir qual o problema mudar, não tem problema mudar. Se é necessário, muda-se, né? Se é o correto, muda-se. O ser humano está aqui para aprender. Mas essa é uma parte que realmente eu não vou incluir no documentário, porque a gente vai perder aqui totalmente o fio da meada, e se a gente parar para pensar é emocionante, então eu não vou cortar com essa coisa toda de questões de, né, que eu não acho que era, eu nem acho que isso tem alguma coisa a ver, porque ele era sonâmbulo quando era criança, ok, confere, mas a questão toda que ela coloca de a masculinidade tóxica e essa coisa toda seria mais uma parte de infância, e ele não demonstrava ter nenhum tipo de trauma com a infância dele, esse que é o problema, meio que estavam tentando embutir um trauma no garoto que ele não tinha, então assim, ele não tinha. É necessário também entender que tem pessoas que passam por situações que não são situações das melhores, que crescem sem traumas. Tipo, isso pode acontecer, tá? Não é impossível de acontecer. Como a questão do pai. A promotora jurava de pé junto que ele ia usar o pai, né, ali como uma situação de dizer, não, o que aconteceu, eu tô limpado a casa do pai, o que o meu pai fez, entrou toda essa questão de o pai matou a namorada, então eu fiz isso com a Brooke, porque eu passei de... Não, ele não usou, ele disse só, eu não lembro, ele não se utilizou de absolutamente nada do passado dele para justificar o que tinha acontecido. Ele só disse, não me lembro. E talvez isso tenha feito com que o defensor percebesse, bom, com tanta carta aí que ele poderia utilizar, ele não tentou nenhuma carta que aparentemente parece suja. Ele tá dizendo que ele não lembra e é uma coisa que ele mantém. E em nenhum momento ele muda a versão dele. Isso também é uma coisa que eu prestei atenção e que também não era muito apontado nos documentários criminais em 2021. Ele não muda a versão em momento nenhum, do começo, das primeiras fitas aí, das primeiras gravações com a polícia até o dia do julgamento. Esse rapaz não muda uma única palavra, ele só lembra o que ele lembra, e aí a pergunta é, será que o que ele lembra foi real? Porque algumas pessoas vão se identificar com o que depois, no final disso aqui, eu vou comentar com vocês. Porque agora a gente vai para uma parte que infelizmente é triste, porque é o julgamento. O julgamento vai acontecer no ano de 2018. Então, se diversas questões de 2021 para cá já mudaram, vocês imaginem de 2018 para cá. Então, em 2018 começa o julgamento. E para vocês terem aí mais ou menos uma ideia de que tipo de família nós estamos falando, como era o caso da família da Brooke, Jordan, irmã da Brooke, ela vai dar o depoimento dela, ela vai dar o testemunho dela, mas não é contra o Randy. Ela está lá justamente para mostrar que a vida deles era saudável, que nunca teve nenhuma questão envolvendo qualquer tipo de intenção errada do Randy com qualquer uma das duas, que a vida delas ali era tranquila, era boa e que o Randy era uma pessoa de confiança e que eles tinham uma vida como vida de irmãos. O advogado não acreditou, ninguém acreditou, ela era irmã da vítima, tá? E o cara tava lá, era ele. E o promotor queria incutir na mente das pessoas que estavam lá, né, estavam ali como jurados, os 12 jurados, que aquilo tinha sido algo ali com uma motivação íntima, porque ela estava indo embora e tinham várias coisas. E logo de cara a Jordan, ela diz que não, que isso aí não existe. E aí eles começam a tentar forçar uma situação no tribunal. Eles começam a dizer assim, escuta, é você nessa foto? Aí pega uma foto que eles estavam no banheiro e ela estava arrumando o cabelo e ele meio que fazendo a barba, assim. Só que ele tá de cueca, só que não é como se ele estivesse de cuequinha. Não, gente, ele tá com uma cueca quase no joelho, tá? Seria basicamente isso. Aquilo pra mim é um short de lycra de academia. Então eles começam a dizer, isso era uma situação normal? Ela diz, sim. Ah, mas isso acontecia como? Ele batia na porta porque era um único banheiro para 3 pessoas. Acontecia de, às vezes, alguém tá tomando banho e o outro pedir para escovar os dentes? Sim, acontecia. Tá, mas existia um pedido de permissão ou apenas abria-se a porta? Ela disse, não existia um pedido de permissão. E alguma vez essa permissão ela não foi respeitada? Não, nenhuma vez, todas as vezes foi respeitada e nunca tivemos problemas com isso. E o promotor tentando ser incisivo ali, que não, aquilo tudo tinha um aspecto ali, tinha toda uma coisa envolvendo uma coisa mais íntima e tudo mais, e não era o que aparentava. Só que ele estava achando que ele estava convencendo os jurados.
Logo, eles chamam lá o doutor do sono. Eu vou colocar só o doutor do sono, porque eu não vou conseguir lembrar o nome dessas pessoas todas aqui, senão isso aqui fica um mar de nomes, né? Vem aquele doutor do sono, que foi aquele que fez, né, aquelas explanações incríveis lá sobre o tal do protocolo de Búncalo. E aí perguntam para ele: você então estuda o protocolo de Búncalo? Ele disse sim, e ele dá lá os 11, né, os 11 critérios do protocolo de Búncalo. E segundo o pessoal que estava lá, né, segundo os jurados, eles foram ouvindo aquelas coisas e confrontando as cenas ali, as coisas que foram sendo contadas pela defesa do Randy. E tudo parecia bater. Todas as coisas ali pareciam bater. Então eles pensaram, bom, foi estranho mesmo, porque a gente estava tentando ali concordar que aquele rapaz estava sonâmbulo. Isso pode ser até assustador de tão estranho, mas tudo batia, tudo conferia. Só que acontece que a promotora fez o seguinte, a promotora falou, tudo confere e tudo parece realmente bem organizado, só que o problema é a linha do tempo. Eu vou chamar esse professor de professor Búncalo, tá? Porque fica mais fácil aí, tá? Mas Búncalo é o doutor que teria descoberto essas coisinhas em relação a essa tal parassonia. Esse professor, ele conta que depois, né, quando a pessoa ela entra num determinado estágio do sono, mais ou menos ali depois de 1h30 dormindo, ele entra num momento, se ele tem essa questão toda do sonambulismo, ele pode ficar sonâmbulo. Ele também fala que de 1 a 4% da população tem sonambulismo e ele vai falando coisas que eu já mencionei aqui no vídeo para vocês sobre os perigos do sonambulismo. E depois também tem o seguinte, ele vai falando, né, das coisas que podem acontecer e que a pessoa ela não tem uma noção de quem é a pessoa que ela pode estar encostando, que ela pode estar falando, ou que ela possa estar brigando, seja lá o que for, e também não necessariamente precisa lembrar da pessoa. Só que essa questão toda, né, ele fala que é depois de 1h30, porque é entre um estágio e outro do sono, enfim, tudo muito específico. Só que essa parte, sinceramente, me pegou também. Na hora que ele conta isso, que ele fala dessa questão de tempo que não tinha sido mencionada ainda no documentário, também me pega, porque eu lembro das câmeras de segurança, eu lembro dos tempos e também das mensagens de texto, porque veja só, ele teria mandado mensagens de texto para Brooke, dizendo que ele queria entregar a camiseta e se despedir dela, enfim. Isso teria sido por volta de 7h47. Independente de qualquer coisa, ela chega na casa 8h35. Se ela chega na casa 8h35 e ele estava acordado para falar com ela, depois ele disse que ele levantou, que ele teria perguntado, vocês lembram que ele perguntou se ela onde ela estava, se ela tinha tomado café? Isso tudo era por esse tempo aí, 7h15, 7h20. Então eles colocam o seguinte, que tinha 22 minutos entre o momento que ele lembra ter acordado, porque segundo ele, ela mexeu nas coisas dela quando ela chegou, e depois foi falar com ele. Ele entregou para ela a camiseta, se despediu dela, deu um beijo nela e voltou a dormir. E ela teria ido embora, certo? Certo. Só que acontece que depois, às 8h57, ele tá saindo para pegar o carro dele, porque já tinha acontecido ali o que tinha acontecido, ele já tinha tirado a vida dela. Então, automaticamente, entre o momento que ela entra até o momento que ele pega a chave do carro, são 22 minutos. Então, em 22 minutos ele falou com ela, entregou a camiseta para ela, se despediu dela, deu um beijo nela, voltou a dormir, entrou em estado de sonambulismo, foi lá, atacou, não lembrava mais e depois já estava pegando a chave do carro para poder dirigir, para depois ir até um parque, depois para ligar para a polícia. Era muita coisa para 22 minutos. E aí é que a coisa começou a ficar estranha. Por quê? Os jurados estavam inclinados a dizer, não, esse cara não tem nada a ver e ele estava mesmo sonâmbulo. E de verdade, essas pessoas foram falar no documentário porque assim, alguns já chegaram na sala, né, eles começam a confrontar essa questão toda e eles chamam, inclusive depois a promotoria vai chamar outro médico que vai dizer que é impossível ele ter saído em 22 minutos do estado de dormindo profundamente a acordado e depois sonâmbulo. Em 22 minutos. Não tinha como em 22 minutos você estar, né, voltou a dormir, dormiu profundamente, sonâmbulo e tô procurando a polícia porque eu fiz isso com a minha amiga. Só que ainda assim, os jurados fizeram o seguinte, foram para a sala, alguns estavam de mente fechada, segundo a moça mesmo que participou do júri, alguns não mostraram o rosto, tá, mas teve um que mostrou
Teve uma que disse, olha, eu entrei com a minha mente totalmente aberta, entendi todas as coisas que eles estavam tentando explicar ali. Ela falou, só que aí, quando a gente chega na sala, né, termina-se tudo, a gente vai para a sala onde ficam os jurados e a gente começa a falar sobre o assunto. Só que tudo acaba virando uma bagunça, porque ela disse que assim que eles entraram, o que aconteceu foi o seguinte: já tinha 2 ou 3 que disse, se ele tivesse feito isso com a minha filha, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro. Ela teve que virar e falar para eles o seguinte: a gente precisa se atentar ao que foi dito, então não adianta você se inflamar, a gente precisa lidar com o que foi mostrado pra gente durante a audiência. Teve um outro que concordou com ela, então meio que os dois, assim, meio que encabeçaram essa coisa toda de colocar as provas e vamos lá, vamos ver se essa coisa toda bate. Começaram a fazer, conferir, né, tudo, vamos ver se isso aqui confere com isso, com isso, com isso. A parte do sonambulismo, tudo conferia, mas acontece que quando chegava na linha do tempo, não conferia de jeito nenhum, porque tinha uma mensagem, inclusive, de 7h55 que ele tinha visualizado, então ele estava acordado. 7h55 acordado, 8h35 acordado, dormiu de novo, acordou, falou com ela, depois teria dormido de novo, depois ele estava totalmente ali sonâmbulo e depois, 22 minutos depois que ela chegou, ele já tinha passado todas essas fases de dormindo para acordou sonâmbulo, ou melhor, estava sonâmbulo e acabou fazendo isso com ela e eles tentaram remanejar isso de várias formas, mas não conseguiram. Infelizmente, o tempo colocou ele numa situação difícil. Não tinha como dizer que ele estava sonâmbulo, porque se tornava um pouco difícil, quase impossível, ele estar sonâmbulo em tão pouco tempo. Seriam minutos, assim, em, sei lá, 8 minutos, 10 minutos, ele dormiu, ficou sonâmbulo, entrou em confronto com ela, porque ela tinha ferimentos de defesa, foram 25, né, 25 golpes, e aí a gente fica pensando, realmente não tem como. É muita coisa aí para acontecer em 22 minutos. Dentre tudo isso, eles não tinham mais nada ali para pensar e aí sai a decisão. Antes dessa decisão, eles tinham tentado acordos, né? Segundo eles contam, na Flórida parece que tem muito acordo, até porque a pena ela é pesada, lá tem a perpétua e tudo mais. A perpétua ela é bem usada assim com uma certa frequência, então eles tentam até um acordo com ele antes. Eles tentam um acordo de 50 anos. E ele disse que ele não tinha feito nada, ele não ia assinar esse acordo de 50 anos, e segundo os advogados, para uma pessoa jovem ou para uma pessoa que não é jovem, 50 anos é uma prisão perpétua. Então, eles decidiram ir a júri. Ele tinha certeza que ele tinha os elementos necessários para não ser condenado. Então, isso aí, pelo menos que nem ele disse, eu não premeditei, eu não fiz absolutamente nada, então não tem por que eu ser condenado em homicídio em primeiro grau, para poder pegar uma pena tão pesada. Então, ele decidiu ir para jogo mesmo e tentar provar a inocência dele. Só que quando chegou a hora de dar a decisão ali dos jurados, eles condenaram ele, condenado, tá, por homicídio em primeiro grau, e depois o juiz chega, né, ali com a sentença, e a sentença é prisão perpétua, perpétua sem direito a condicional. E dureza, porque assim, até esse momento, os advogados estavam fazendo de tudo. Mas de tudo, de tudo, de tudo. Aliás, naquele momento e depois também, a gente já vai chegar nessa parte. Eles até mesmo colocaram ele para dar depoimento dele, né? Colocaram ele para falar, que é uma coisa que não é indicada. Eles sempre falam que não é indicado colocar o seu cliente para falar numa situação dessa, mas eles queriam que os jurados enxergassem ele de pé. Porque de pé eles iam perceber como ele era um homem pequeno, como ele não tinha assim também tantas condições físicas para poder fazer mal a ela. Só que fato é que ele confessou que ele fez. Então ele fez, independente se ele fosse grande, se ele fosse pequeno, se ele fosse doce ou não, ele fez. A questão era qual o motivo de ter feito, isso que ninguém conseguia descobrir. E aí chega-se ao sonambulismo. Porém, quando você pega a linha do tempo, não faz o menor sentido. Na minha opinião, isso só faria sentido se uma das coisas que foi colocada ali realmente tivesse acontecido, mas isso também ninguém consegue provar. Porque para mim só existe 3 opções que são um pouco diferentes das opções que são colocadas no documentário, porque eles insistem ali numa certa situação ali de intimidade entre ele e a Brooke, e eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque eu acho que ele era um pouco inseguro em relação a essa coisa toda da sexualidade dele. Porque durante o processo, eles encontram, e é por isso que eles colocam essa coisa toda da conotação mais íntima, eles encontram do lado da cama dele algemas de pelúcia. E ele disse que as garotas gostavam daquilo e tal, tal, tal.
Só que acontece que nenhuma garota se apresentou como tendo tido qualquer coisa com ele. Apareceram amigos falando dele. Eu vi o Randy com uma moça, ou o Randy, ele tinha várias namoradas, o Randy saía com várias garotas. Não, você só ouvia, o Randy fazia muitas festas, o Randy bebia muito, o Randy fazia uso de substâncias ilícitas, o Randy, e você não ouvia sobre garotas. Então eu não sei se isso não era uma questão para ele, e por isso também as meninas, elas tinham um pouco mais de liberdade. É uma coisa que às vezes acontece, você ter um pouco mais de liberdade, porque você tem aquela segurança de não, esse garoto não vai sentir, esse rapaz, ele não vai sentir nada por mim, porque de repente ele não gosta de meninas. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, eu acho que ele talvez não tivesse ainda todas as convicções necessárias, não se tem um tempo para isso, ou talvez até fosse bi, quem é que sabe. Só que ele veio de uma criação onde ele era muito ali de uma parte onde o pessoal tinha a mente já um pouco mais fechada. A gente percebe pelos comentários, as coisas que vão sendo faladas. A mãe ficou meses sem colocar o rosto na rua e depois não conseguia sair, tinha vergonha das pessoas, passou a viver que nem escondida, porque ela tinha vergonha do que tinha acontecido. Então, a gente já vai vendo como era a mentalidade das pessoas e talvez ele não tivesse coragem de dizer o que de verdade ele sentia, né? Então as pessoas olhavam ele muito junto com a Brooke e imaginavam que ele gostava da Brooke, mas certeza ninguém podia ter. Já tinham pessoas que diziam que a Brooke também gostava dele, então a gente não sabe também se a Brooke não gostava dele, depois percebeu que não ia rolar e simplesmente foi namorar outra pessoa, mas que ainda guardava algum sentimento por ele. Não dá para saber o que aconteceu naquele dia de verdade. Só que tem uma coisa que é muito interessante que é levantada nesse documentário. Fiquem comigo, eu já tô chegando no final. Ele simplesmente pode não ter vivido aquela cena com a Brooke. Ele não acordou, ele não entregou camiseta nenhuma para Brooke e ele acha que foi isso que aconteceu. Ele sonhou que foi isso que aconteceu, porque as pessoas, elas têm uma tendência, e isso eu já li em diversos lugares, em tentar preencher tempos. Então você vai preenchendo ou depois ou antes, normalmente 10, 15 minutos antes ou 10, 15 minutos depois. Então o que acontece? Até em depoimentos, quando você vai pegar o depoimento de uma pessoa em delegacia, esse tipo de coisa, o pessoal tenta desconsiderar alguns tempos, porque esses tempos eles são muito vagos. Alguns minutos antes, alguns minutos depois. E diversas vezes na minha vida, e eu conheço muitas pessoas que isso aconteceu também, você dorme e de repente você tem um sonho que parece que você ainda tá vivendo o seu dia. Ou que é uma coisa que faz parte do seu dia. Parece que tem o cheiro da casa, ou o cheiro de alguma coisa, sei lá, de uma comida, de um café. Parece que de fato você tá vivendo aquela situação, mas ela não existiu, você sonhou com ela. Então é difícil, são sonhos ali um pouco difíceis de acontecer, mas pode ser que tenha acontecido e que nunca tenha acontecido. Por quê? Eles não apresentaram qual era a camiseta no documentário. Qual foi a camiseta que ele deu de presente para que ela desse para o namorado? Eu não vi essa camiseta no documentário. Também não vi a questão toda das malas dela. Dá para ver ela entrando na casa, mas não às 8h35, mas não dá para saber se eles conversaram, se aconteceu alguma coisa lá dentro. Não dá. E o jeito que ele fala parece muito estranho. Ele estava sem roupas no armário dela, tinha ficado brava e de repente ela não toca nesse assunto depois quando os dois acabam se encontrando, ou ele pergunta por que ela foi embora. Então assim, são coisas que parece mesmo, se você reparar, parece um sonho mesmo. Eu a vi, a gente se abraçou, eu dei a camiseta para ela, ela me agradeceu, depois eu dei um beijo nela, a gente se despediu, voltei a dormir. Isso tá com cara de sonho, ele pode ter sonhado isso aí e é por isso que o tempo não baixa. Então ele não acordou e voltou a dormir e ficou sonâmbulo. Ele estava dormindo quando ela chegou, ele pode ter tido o estímulo do barulho dela e ele ter sonâmbulo feito o que fez. É uma teoria, não tem como se ter certeza, até porque se nem eles conseguiram ter certeza, quem sou eu na fila da bisnaguinha. Tem também a questão de ele ter se sentido ali muito mal, também pode ter acontecido, ele tá ali à beira do desespero, elas estavam indo embora, a gente não sabe qual era a situação de dinheiro que ele tinha, se ele não ia ter que voltar para casa depois, aquilo pode ter mexido com a cabeça dele, ele pode ter se sentido enganado por elas terem levado ele, tem gente que é vitimista, não sei se é o caso do cara, né, vocês me trouxeram para cá, agora deu tudo
tudo errado, vocês estão indo embora, vocês vão me abandonar de novo. Então, claro, tô trazendo aqui a hipótese, mas a gente não tem certeza disso, porque não dá para ter certeza desse tipo de coisa. A outra é que, de fato, né, segundo o que a promotoria coloca, é que ele teria inclusive premeditado, porque ele mandou a mensagem para que ela fosse buscar a blusa e assim ele já estava com a intenção de fazer isso com ela. O problema todo ainda fica na motivação. O que o motivou a fazer isso? Ninguém consegue saber. Não foi financeiro, não foi íntimo, porque não tinha nada que desse esse indício. Isso dito pelos jurados, não tinha uma única prova ou algum indício realmente bom para que dissesse, além da palavra ali do promotor, de que aquilo poderia ter uma conotação íntima, nem que tinha sido nada financeiro. Resumindo, não tinha motivo nenhum. Então é por isso que eu ainda tenho a tendência a acreditar que talvez possa ter sido mesmo sonambulismo. E é aí que eu fico assustada. Porque se essa moda pega, vai ser complicado. Eu na hora assim pensei, quem é que estava dormindo, né? Dormindo, de repente tinha a mãe, tinha um vereador, uma criança que, ao que tudo indica, estava ali ou sem vida ou próximo de... E que de repente a mãe, que é Monique, tem uma história, Jairinho tem outra história. Jairinho tomava medicação, eles falam também de medicação, falam também dessa questão do sonambulismo, medicação, sonambulismo, álcool, sonambulismo, sono ruim. Então tem toda aí um leque grande de coisas aí pra gente pensar. E eu fiquei pensando, se assistirem essa série, pode ser aí uma coisa a ser investigada, uma vez que são defesas que tentam, de tudo, né? São defesas que tentam buscar, e eu não tô falando de forma pejorativa, eu acho que tem que ser assim mesmo, já que você está pagando uma defesa, ela tem que explorar tudo que pode ajudar o cliente. Mas eu sempre questionei em relação a essa segunda parte aqui, que eu nem sei porque eu falei disso, mas eu sempre questionei com vocês, desde o primeiro vídeo, essa questão de medicação. Vocês sabem disso, porque Jairo tomava muita medicação. E as medicações que Jairo tomava, meu amor, não é chamando eles, não é... Você não acorda essas pessoas. Na quantidade que ele tomava, você não acorda essas pessoas assim tão facilmente. Que dirá para dirigir, fazer todas as coisas ali, não sei. Eu sempre tive uma desconfiança aí. Ou que de repente não tomava todas essas medicações que foram ditas no tribunal, ou que simplesmente não tinha a menor ideia nem que estava de pé, tá? Então, não sei, tá? Então é por isso que esse caso sempre foi um pouco aí polêmico para mim. Eu não tô dizendo de forma alguma que um é inocente ou que outro é culpado, mas que eu sempre falei sobre isso, eu falei. Porque o remédio que ele tomava, gente, era forte demais. E no caso dele, também tem uma coisa que me deixa pensativa, porque às vezes também ele podia estar sob influência de substâncias ilícitas, porque eles não falam em momento nenhum se eles fizeram algum exame toxicológico no Randy. Isso teria sido importante, uma vez que o Randy estava lá deixando claro que ele estava sem controle, que ele estava bebendo, fazendo uso de substâncias, então isso aí também não foi mencionado. Não foi dito, tinha tantos gramas de álcool no sangue dele, tinha tanto não sei o que de substância no sangue dele. Também não foi dito. Então, eu achei que faltaram aí algumas coisas nesse documentário, porém a ideia do documentário é muito boa, assim, de ser explorada. Eu achei incrível assistir a parte em que o médico explica toda essa parte do sono. Gente, todo o aspecto ali é bom. Eu acho que só faltaram algumas coisas para ficar ainda melhor. São só 2 episódios, está disponível no Prime, mas é muito legal assim de assistir. E passa também pra gente ele hoje, tá? Então ele participa do documentário, mas preso nos dias, na verdade não nos dias de hoje, mas sim no ano de 2021. Então ele vai falando ali algumas coisas, ele tá muito diferente, tá bem mais magro, assim, claro, né, um pouco mais velho. Ele vai falando ali sobre as coisas que ele não lembra, e ele não lembra até os dias de hoje. Então tem também, a gente percebe que o pessoal continuou fazendo a defesa dele, tá lá o advogado, participa do documentário e tal, e eles chegam a fazer uma apelação em 2021 em relação à sentença dele, em relação a tudo. Porém, o recurso ele é negado. Então, até o momento, a sentença dele é prisão perpétua sem direito a condicional. Pode ser que eles ainda tentem alguns recursos. Acredito que tenham alguns aí a ser tentados. Porém, tem toda essa questão de muita coisa funciona à base ali, né, de advogados pagos. Não dá para saber até quando isso pode funcionar com, né, essa justiça aí gratuita ou
até mesmo nem sei se foi o mesmo advogado que fez a apelação, porque isso vai passando, né? Meio que não é muito diferente daqui do Brasil, não. E ótimos advogados passam, mas não dá tempo de você se dedicar tanto a uma causa. E fazem esse serviço aí de forma, né, gratuita, eles são abarrotados de trabalho e a gente sabe bem disso. Então, não sei como é que vai ficar a situação desse rapaz, mas o documentário eu percebi que ele veio mesmo para dar visibilidade a esse caso, para ver se mais pessoas apareciam, mais pessoas que fossem ali especialistas nisso, em sono e tudo mais, pudesse ajudar nessa parte, pudesse reforçar aí uma história que era tão nova na Flórida. Ele foi a primeira pessoa a alegar sonambulismo como causa de ter tirado uma vida. Então ele foi o primeiro, ele está marcado. Então se agora aparecer uma pessoa e disser, olha, foi sonambulismo, já existe um precedente, já teve uma pessoa que alegou sonambulismo antes. Então a gente sabe que isso tem uma certa importância, principalmente pela Flórida não aceitar sonambulismo como defesa, basicamente ali, não aceitar como sendo ali um motivo para diminuir a capacidade de uma pessoa ou até mesmo, quem sabe, absolvê-la. Porém, se eles usarem essa questão toda da parassonia, aí eles são obrigados a aceitar, porque parece que ela é doença, tá? Doença nos Estados Unidos, ela fica no caderninho ali de doença, que nem a gente tem o CID aqui, eles também têm, é DSE ou DSM, alguma coisa assim. Então faz parte, se faz parte, eles também são obrigados a aceitar. Então é muito interessante toda essa história, achei muito bacana. Então se você não dorme sozinho, bebê, e de repente a pessoa que dorme com você estiver sonâmbula, não tente acordá-la. Se ela começar a fazer barulhos estranhos, você fica tranquila, tá? Porque pode não ser nada, mas fica de olho aí, tá? Porque pode ser muita coisa também. Mas essa parte aí, tá? De pessoas que são capazes de fazer essas coisas são raras, tá? Isso aí não é eu falei assim mais para brincar, isso é bem raro, mas bem raro mesmo. Mas impossível também não é. Porque quando é mostrado ali alguns casos, a gente percebe que não é impossível. Então, essa foi a história, achei essa série incrível. Se vocês quiserem assistir, ela tá em 2 episódios na Prime, então vocês conseguem assistir ela inteira. Então eu indico bastante para vocês aí nesse friozinho. Então agora eu vou fazer um café bem quentinho. Vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.